O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar 3 dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado. E tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas, afinal queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga. Fala aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje trazendo um episódio que vocês pediram muito para mim há bastante tempo, que é para falar sobre fundos imobiliários. A gente começou esse podcast aqui, na verdade, para falar sobre ações. Aí a gente começou a falar também com políticos, começamos a falar com outras pessoas e hoje estamos finalmente trazendo aqui um podcast para falar especialmente sobre fundos imobiliários. Como vocês viram aí no título, a grande ideia aqui é a gente trazer uma discussão se realmente vale a pena começar a investir em fundos imobiliários agora, se você não investe, começar uma posição. E aí, para você entender isso, a gente vai passar por um cenário macroeconômico, vamos falar sobre alguns tipos de FIIs específicos e também, obviamente, sobre os produtos da casa. Hoje eu estou aqui com o pessoal da Plural Gestão, apresentando primeiro Rafael Slot. Obrigado por estar aqui, uma alegria, primeira vez no podcast. Prazer, Bruno. Não, segunda vez vim aqui falar um pouquinho, é verdade. Um tempo atrás, sobre títulos linkados à inflação, um pouquinho de renda fixa, mas agradeço aí, vamos ver se a gente tira a dúvida aí. Você falou de um monte de assuntos, achei que ia falar de futebol e tudo mais, Flamengo ganha de todo mundo aí, né? Mas vamos lá. Mas vamos ver se a gente traz para a turma aí um pouquinho aí da nossa visão, de como que a gente tá alocando os fundos lá e vamos falando aí com o tempo. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Show de bola. Estamos com o Alexandre Donini aqui, obrigado por estar aqui, uma alegria também. Fala, Brunão, prazer é meu. Tava até com uma invejinha aqui, todo mundo já tinha vindo aqui no estúdio novo. Faltava bonito. Faltava você agora. Legal, obrigado. Já que falou de futebol, também celebrar a vitória do Palmeiras ontem, né? Já que liberou. E com o Ricardo. Ricardo, obrigado por estar aqui também. Imagina, obrigado a você, né? Finalmente, né? Depois de tanto tempo brigando, depois de tanto tempo a gente querendo fazer questão aqui de participar finalmente desse novo estúdio e seguindo o exemplo aqui do meu cara que tá aqui na minha frente, viva Palmeiras, né? Vocês torcem pro time errado, sabia? Eu acho que vocês tinham que torcer pro São Paulo. Pô. Ih, cara, vamos lá. Futebol fica pro outro dia, a gente monta uma aí. Mas, enfim, eu acho que o tema hoje vai ser super legal, porque fundo imobiliário é sempre uma questão polêmica, especialmente quando a gente tem esse cenário de aumento de juros, inflação, o pessoal fica, será que vale a pena eu investir agora? Será que é melhor eu esperar? Então acho que, na verdade, o que eu queria puxar aqui de papo para vocês é a gente talvez trazer uma visão um pouco macro do que está acontecendo, pessoal, falar um pouco de inflação, deflação, falar um pouco de juros também, e aí depois a gente vai entrando nos detalhes sobre cada tipo de FII, qual que vale mais a pena, a estrutura de cada um, e depois falar, obviamente, dos 3 produtos aqui que vocês gerem na casa. Não sei quem quer começar. Eu vou ser democrático aqui, não quero... Eu acho até que o momento é bacana e propício, o Bruno, e a gente já vai tocando aqui, depois cada um vai falando e a gente vai conversando, né? Mas, no último comunicado do Banco Central, né, a gente vem de uma taxa de 2% ao ano, muito baixa, né? E a gente fez um movimento extremamente agressivo, né, de aumento de juros. Mas, nesse último comunicado, a gente já vê que o ciclo, nesse momento, parece, né, caminhar para o fim do ciclo. Né? Nesse 13,75, deixou aberto a porta, talvez, para um aumento mais de 25 basis points, mas parece, né, se nada mudar, né, se nada vier, sei lá, uma mudança de cenário nos Estados Unidos, onde a gente tenha um aumento muito mais forte do que esperado. Enfim, a gente teve esse ano, infelizmente, o começo dessa guerra também, Rússia-Ucrânia, que acabou impactando alimentos, fertilizantes, energia, né, petróleo. Então, assim, se nada mudar muito, parece que a gente está se aproximando do final desse ciclo de juros, que foi um ciclo, um período grande e uma magnitude bastante elevada, né? A gente pegar aí multiplicador, né, o negócio de 2 para 14, você está falando aí 7 vezes. Quer dizer, então, certamente, produtos que têm link com juros e os fundos imobiliários têm esse link, acabam sofrendo, né? Então a gente viu que muito desses
fundos acabaram sofrendo, né? Você juntou a isso que em algumas classes específicas você teve, né, nesse meio tempo, também o problema da pandemia, né? E você teve uma mobilidade menor em algum desses momentos em 2020 e parte de 2021, até que a vacina tivesse também mais proliferada. Então você teve algumas das classes que não só sofreu em algum momento com aumento de juros, mas também ainda com o público afastado, né? A gente teve o advento do home office, você teve o afastamento, né, dos shoppings que ficaram fechados por algum tempo, e aí você teve a compra, né, por internet, enfim, você teve alguns setores específicos que acabaram sofrendo. Então, o conjuntural, de um modo geral, não foi muito positivo. De outro lado, alguns fundos, e aí depois a gente entra num segundo momento, como os fundos de CRI, né, que tinham mais, e os que tinham um peso maior de inflação, e a inflação acabou sendo maior nesse período, foram produtos mais defensivos e que acabaram performando melhor durante muito tempo, né? Agora pagaram bons rendimentos também, né? E muito bons rendimentos, e a gente, lembrando sempre que o rendimento de FII é isento para pessoa física, enfim, operando em bolsa, tendo mais que o número X de cotista, então ele também tem esse benefício do rendimento isento. Então a gente viu que algumas classes performaram melhor. Agora, no curto prazo, o pessoal acaba reagindo à provável deflação e acabaram sofrendo um pouco, mas de um modo geral foi a classe dentro do mundo de FIIs que sofreu menos, né? Então, acho que a conjuntura para alguns setores dentro do mundo de FIIs foram melhor e alguns setores sofreram mais, né? Mas, de um modo geral, todos eles têm esse componente de juro. Quer dizer, o juro, quando ele sobe, ele tende a ser, de um modo geral, um vetor negativo para o mercado de FIIs, e quando ele, né, começa a cair, ele é positivo, né? Se você olhar esse vetor especificamente separado dos outros, ele acaba sendo positivo. E falando de Brasil também, a parte macro, aí para terminar e para passar para os outros participantes aqui da mesa, a gente tem uma eleição, né? Então a gente vai ter um cenário, também fica uma certa incerteza. Você tem o candidato da situação, que a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai fazer, e obviamente se a candidatura vitoriosa for a do Lula, tem que entender exatamente o que ele vai botar de equipe econômica, o que é de fato eleição e de fato dentro da cadeira o que ele vai fazer, o que ele vai respeitar, a parte fiscal, teto de gastos, o que falou um pouco de lei trabalhista, em relação, enfim, Banco Central Autônomo, se vai botar isso em questão ou não. Então, todas essas dúvidas vão ficar até que a eleição passe e de fato, ver o que ele vai implementar, o que ele vai deixar e o que vai continuar sendo feito. Então, você ainda tem ainda, né, e aí não serve só para o mercado de FIIs, serve para todos os mercados, você ainda tem uma certa indefinição do próprio cenário brasileiro, né? Mas acho que, respondendo a tua pergunta, esse último comunicado do Banco Central deu a entender que o ciclo de juros está prestes a terminar, e isso aí, né, tende a ser, né, se o próximo movimento for um movimento de cortar juros, ele tende a ser positivo para os FIIs de um modo geral, sem individualizar. Existe algum, e até passando também para vocês, existe algum agora tipo de FII que pode se dar melhor num primeiro momento de corte de juros, ou todos vão meio que performar bem depois? Porque, por exemplo, o que a gente viu no passado, e eu sou bem leigo de FIIs, tá? Porque eu nunca investi em FIIs, a gente estava até falando disso de forma offline. Sempre fiquei em ações, mas o que a gente viu agora foi os fundos de papel pagando rendimentos super, super interessantes. Isso tende a mudar num cenário onde a gente começa um corte de juros? Algum outro tipo de FII tende a reagir mais, enfim, voltar a pagar rendimento melhor ou não? Não, vamos lá. A gente divide a resposta aí. Acho que, como o Rafa falou, ele escreveu bem a situação, né? Você tem tinha duas variáveis aí. Os juros, que eu acho que a gente, como ele falou, subiu muito, isso automaticamente desvaloriza os FIIs. E você teve ainda dentro lá de cada fundo os lajes e os shoppings mais impactados. Então, óbvio que quando você para analisar agora, os fundos de laje e shopping parece ter mais a se valorizar. Porém, eles pagam rendimentos menores. Como você falou, os fundos de CRI pagaram rendimentos muito altos, fruto de uma inflação muito alta. A maioria dessas carteiras era com ativos de IPCA. Então, assim, a grosso modo, todos reagem. Eu acho que no caso dos recebíveis vai ser caso a caso, porque você vai ter que olhar a carteira do cara, se ele tem mais IPCA ou mais CDI, e tentar entender como é que isso vai se comportar. Mas de bate-pronto, é que assim, eu acho que no momento que cortar juros, você tem, assim, acho que vão reagir mais esses
que tem um rendimento menor. Porque é inevitável o pessoal comparar isso com o CDI. Exato. Não deveria, a grosso modo, tá? Esse negócio é uma renda, né, com o contrato, mas assim, é natural que todo mundo use como base o custo de oportunidade o CDI. Então, esses ainda mesmo, eles estão abaixo do CDI. Então, eu acho que não vai ter tanto essa vontade ainda de comprar. Acho que quando começar o cenário de cair juros, ou pelo menos a perspectiva de começar a cair, porque agora a gente tá falando em final de ciclo ainda, né? Eu acho que agora, pelo menos, a gente consegue... Eu trabalho fazendo um pouquinho da propaganda da gestora aqui, trabalho junto com o Slot há 11 anos aqui na Plural 15, e ele sempre falou isso, né? Quando você tá no meio do ciclo, é muito difícil você falar, porque contar 2, o cara acha que vai a 4, vai a 4, vai a 8, e tá ainda a 14. Então, assim, no meio o pessoal pergunta, e aí, compra, hora de comprar, hora de comprar? Não sei, muito difícil, porque você não sabe onde vai parar. Agora que a gente já tem a visibilidade que vai parar, né, que a gente tá próximo do fim, eu acho que você começa a pelo menos entender que isso não vai se desvalorizar mais, e agora você começa a entender qual fundo que vai performar melhor ou não nesse cenário de retomada. Mas você vê, né? O mercado de lajes, ele deu uma bela reagida aí. Exato, esses últimos dias nos últimos tempos aqui, sei lá, 15, 20, você já vê uma volta, né? E a verdade é o seguinte, né, Bruno? Você tem fundos, cara, que de certa maneira, o Danilo falou bem, que você compara muito com o CDI, não tem muito jeito, não deveria, é um outro bolso, não é... É que chega a ser o cuja oportunidade. É o cuja oportunidade, mas tudo bem, mas você tá falando de uma coisa diferente, né? Mas tudo bem, isso acaba acontecendo. Esses fundos, cara, em relação às cotas patrimoniais, estão com muito desconto, né? Que é o custo do Quando tijolo, você né? faz a conta do tijolo, o custo do metro quadrado, que é algo que já teve no passado, e a gente viu que em momentos de elevação do Selic, isso dá uma distorcida muito grande, porque o cara acaba comprando... Né? Quando você vai comprar um imóvel, normalmente você pergunta pro cara, quanto que é o preço do metro quadrado aqui, né? Mas não, quando você compara com o CDI, isso dá uma bela distorcida. Então você tem preços de metro quadrado, em tese, baratos, né? Ou muito baratos comparado com o setor, vamos dizer assim, real do real estate, né? O cara pede aqui para um escritório, para um shopping, enfim, para um galpão. Então isso vai gerar muita oportunidade quando você para com o movimento de juros. E a outra variável, o outro vetor aí que é muito importante, é ver o negócio da vacância, né? É ver como que vai se comportar essa volta. O Donini falou bem, hoje falou pra mim que foi almoçar lá no shopping, enfim, JK, e falou, cara, nunca vi tão entupido. Quer dizer, então é muito provável que os shoppings estão voltando. A rua, recentemente nessa volta às aulas, você vê que tá um trânsito que há muito tempo não tinha. É de se imaginar que os escritórios também diminuam a vacância. Então isso também vai ser uma coisa relevante. Então você, na verdade, vai ter dois vetores. Os juros vai ser muito relevante, mas você também tem essa importância da vacância, né, Ricardo? E a gente está muito de olho nisso, porque acho que tem muita oportunidade. Acho que de forma simplificada, só para corroborar um pouco do que os dois já falaram, se a gente dividir um pouco aquele entendimento básico ali de finanças bem naqueles livros mais didáticos possíveis, no final do dia, o empreendedor ele acaba tomando uma dívida para apostar no teu próprio negócio. Então, naturalmente, você precisa esperar realmente uma taxa de juros mais alta, né, um retorno mais alto em cima desse capital do que necessariamente para uma dívida, né? Então, em cenário de dívidas de CDI, inflação e etc., muito alto, realmente é complexo para esses fundos de tijolo que realmente acabam, né? Você acaba indo para essa questão de metro quadrado, de potencial de valorização e etc., sendo que no final do dia as pessoas elas não têm muito esse entendimento, acabam de via de regra comparando realmente só o dividendo, e aí seguindo um pouco do que os dois já falaram, compara com o CDI, por exemplo, ou com os próprios fundos de recebível, por mais que não tenha tanta essa relação. E aí uma coisa clara que foi o que o Rafael falou, é o custo de reposição, né? O custo de reposição explodiu, né? Então, basicamente assim, se você for parar para fazer um prédio parecido com o que está sendo negociado hoje em bolsa, por exemplo, na Paulista, ou edifícios AAA que tem aqui na Faria Lima, você não consegue comprar ele se você for aqui na esquina e pedir para um cidadão que você quer comprar esse prédio. Então, eu diria que é um pouco mais complexo, né, nesses cenários onde você tem ambas as taxas muito altas, né? Mas via de regra, nesse momento agora final de ciclo, realmente me parece que pensando aí por esse lado mais de empreendedor, né, tijolo e etc., realmente o tijolo pode ser que volte um pouco mais, né? E principalmente porque, se for considerar em relação ao desconto que está tendo hoje em bolsa, realmente os maiores descontos são necessariamente em laje, shopping e etc., né? Justamente por conta dessa rentabilidade, né? Que o investidor está olhando muito mais a rentabilidade e não o preço de metro quadrado. Né?
Não, e o Donini falou um negócio, outra coisa importante, que assim, o juro nominal ele também está alto. O real também, mas quando você olha mas o nominal está alto. Então, às vezes, né, para o investidor, tem que ter um pouco de tranquilidade. Né? Ele monta a posição, talvez não seja imediato o negócio, né? Porque ainda, como o negócio ainda está alto, o custo ainda é ele 13,75, 14, quer dizer, às vezes a pessoa ainda prefere estar numa renda fixa. Exato. Ou num outro produto que não seja o fundo. Então, talvez a aceleração, o movimento mais forte, venha nesse segundo momento, quando você de fato tenha o corte de juros, né? Então, pode ser um momento que pode ter ainda essa cautela para se posicionar, não é um negócio que vai sair imediatamente. E eu chamo a atenção, eu tenho falado para alguns desses fundos, a gente está falando de shops, esses que mais sofreram, lajes, olhar muito esse negócio da volta, né? Dessa volta, essa retomada aos escritórios, essa volta, essa saída do home office, essa volta à ocupação. Esse vai ser um vetor extremamente importante também, né? Quer dizer, essa procura de novo por escritórios, essa mobilidade que eu acho que já voltou praticamente muito próximo, ou até, de repente, acima do que era antes, porque realmente a gente tem visto, né? Como eu falei, trânsito e volume em shoppings altos, né? Então isso aí também vai trazer volta de retorno para esses empreendimentos, né? Os juros, né? Você acaba, obviamente, tendo influência no valor, né? Você traz o teu investimento, mas também ele vai começar a gerar, provavelmente, mais dividendos, né, com o preço, né, a vacância diminui, aí melhora o preço de locação e provavelmente esses fundos em algum momento vão também pagando mais, né? Eu tinha uma teoria no começo da pandemia que eu falava assim, putz, eu acho que fundo de lajes corporativas e shopping, eu achava que isso não voltaria a ser como seria num pré-pandemia. Eu tinha essa teoria, eu achei que falando de escritório de empresa, eu achei que todo mundo ia gostar mais do home office, ia ficar de casa, o que não se concluiu isso, porque na verdade muitas empresas estão pedindo pro pessoal voltar pro escritório, uma questão de cultura também, o pessoal às vezes acaba tendo uma produtividade até melhor, às vezes talvez no escritório, e shopping é a mesma coisa, eu fiquei surpreso quando as coisas reabriram, o quão lotado tava os shoppings, JK aqui do lado, você pega o Iguatemi, realmente lotado, e muita gente comprando também, então as lojas vendendo, as lojas faturando. Isso é um comportamento clássico, estava falando com o Donini até na mesa ali te conversando, as pessoas, e todos nós, temos o cacuete de extrapolar o que você está vivendo naquele momento, né? Você acha que o cara vai repetir aquilo ali para sempre. Por exemplo, uma coisa que a gente está vendo esses últimos, sei lá, 30, 60 dias, o pessoal está muito preocupado com esse número de deflação. Então você vê que os fundos de CRI que tem mais IPCA, eles estão sofrendo. Porque a inflação ainda está super alta quando você olha só que ele extrapola lá pra frente. Mas ele extrapola. Então, ele acha... E normalmente, a gente até brinca... Os fundos de CRI, eles normalmente têm um delay, eles têm um atraso, né? Normalmente, o impacta, às vezes, de mais 2 meses para frente. Ele nem impacta esse mês, né? O CRI, muitas vezes, vai ser impactado com a inflação de 2 meses atrás. E aí, dependendo do fundo, né, a gente tem uma disparidade de casos, mas você às vezes tem inflação acumulada dentro dos fundos, então ele vai conseguir te pagar mais tempo, mesmo com esse número de inflação um pouco mais baixo. Às vezes você não consegue capturar tudo que veio naquele mês, ou não conseguiu pagar tudo, porque você tem uma certa limitação no efeito caixa mesmo do que você recebe. Então, não dá para extrapolar tudo, mas você tem toda a razão. Quer dizer, quando você fica no primeiro momento, você fala assim, cara, o pessoal nunca mais vai achar, vai comprar tudo agora por internet, mandar entregar em casa, nunca mais vai voltar ao escritório. Olha que maravilha, que, pô, chega aqui na hora do almoço, eu não consegui dar uma corrida ali, pelo menos tentava ver ali, né, os programas de esporte na televisão, né, e tudo mais. Quer dizer, a pessoa acha que vai extrapolar isso para sempre, né? Mas não é isso, né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, as mesmas rotinas ao longo do tempo, elas estão sendo voltadas, né? Sei lá, a escola dos meus filhos, os caras já estão normais há algum tempo. Quer dizer, então as coisas vêm voltando, né, Dani? A gente estava falando de extrapolar o momento que você vive e achar que esse negócio vai ser para sempre, né? E aí, reforçando aí outro ponto que eu acho importante aí é assim, que é natural da pessoa física, eu me incluo nisso, né? A gente é contaminado pelo ambiente que a gente vive. Um pouco disso que a gente falou, né? Quando a nossa vida tá ruim, a gente acha que é ruim pra sempre. Quando tá boa... Então, acho que um ponto que eu acho que é muito relevante é isso, né? Assim, a gente brinca que quando a bolsa tá 120 mil, tu não quer comprar. Quando ela tá com 50, tu não quer vender, porque... Então, assim, é difícil, mas acho que a nossa obrigação como investidor, como gestor, como cliente aqui da plataforma, é tentar fazer o contracíclico, né? Você tem que ter vontade de comprar o fundo imobiliário quando, de fato, o juros tá alto, a inflação tá esquisita, né? Porque ali tem uma incerteza, tem um medo, tem uma taxa de desconto maior. Hoje, a gente deveria estar olhando para comprar. Né, assim, mas é difícil, porque é aquilo que a gente falou, tem um ciclo de alta, tem guerra, tem inflação, né, não controlada, mas eu acho que, assim,
o momento é assim, olhar com carinho para comprar o que você acha que vai performar bem em 1, 2, 5 anos. Lembrando que isso é um ativo de longo prazo. Isso que o Rafa falou um pouco. O cara compra o fundo imobiliário e tá preocupado com o próximo mês de rendimento. Muitas vezes ele tinha que estar preocupado por quanto ele está pagando o metro quadrado daquele prédio. Eu acho que esse é o ponto que, assim, que tem uma diferença grande entre o profissional do mercado imobiliário e o investidor de fundo imobiliário. Um busca renda, o outro, né, o outro busca um negócio barato para ganhar dinheiro com aquilo, né? Ou para empreender, ou para vender. Então acho que é isso. E todo mundo é contaminado por isso, porque eu também olho a rendinha que cai lá todo mês, também tô preocupado com ela. Mas eu acho que, assim, é um exercício que a gente tem que se fazer de acreditar que a gente está comprando uma coisa agora barata. Eu não sei se ela vai se valorizar 1 mês, 1 ano ou 10 anos, mas eu acho que o fundamento para se comprar agora é um fundamento melhor, porque você já tem os shoppings voltando, né? A gente já falou que voltou pro colégio, já voltou pro escritório, você tem um final de ciclo de juros se aproximando, tudo isso me leva a crer que a gente vai ter um momento de compra. Só que também a gente esperar os juros ir a 7, aí já vai estar lá em cima. Então é esse que eu acho que é o grande... Mas acho que tem até uma parte micro, Bruno, e aí adicionando ao Donini, é que a gente pode ter, de fato, uma melhora, inclusive, na renda. Isso que eu estou dizendo. Você pode ter uma diminuição de vacância, dependendo do que for acontecer, e, de novo, uma volta de preço. Quer dizer, a economia está crescendo, né, bem esse ano até quanto a todas as previsões. Quer dizer, você pode ter, de novo, né, a volta. Melhores, você disse. E isso, além dos juros que eu estou falando, de uma possível valorização, porque o pessoal compara, e isso que ele está falando aí, esse desconto no metro quadrado de alguns instrumentos, mas você pode também ter uma melhora na renda. Você pode ter o efeito dobrado, né? Você vai ter um juro menor, que é um vetor positivo, mas você pode ter sim uma economia melhor e aí você também ganhar na parte micro, né? A renda, diminuição de vacância e aumento do preço do aluguel. Isso. Então você tem aí, de repente, um lugar para se posicionar bem interessante com o que vem pra frente, né? Porque a gente... Isso que parece eu tô falando. Que o pior já passou, né? O cara teve o aumento de juro e você também teve, por outro lado, ainda uma certa dificuldade de mobilidade. Então você teve, né, os shoppings com menos gente, as lajes, né? A gente tá falando muito de shopping laje. Outros que performaram muito melhor aí na outra ponta, os galpões, né? Porque aí é um pouco da história também do mercado de internet, de venda. Todo mundo achou que o e-commerce tinha que virar e-commerce para sempre. Então os galpões se beneficiaram muito, né? Quando a gente começou a fazer lá atrás, tá fazendo isso desde 2013 nos fundos de fundos, num primeiro momento o shopping pagava nada e era super resiliente, cara. O shopping é impressionante, é que o shopping realmente foi pego por uma avalanche. Mas a gente sempre falava, o shopping, cara, pagava muito menos que o CDI e ninguém queria sair, porque tinha uma resiliência incrível. Ninguém nunca imaginou que todo mundo ia ter que ficar no mundo inteiro dentro de casa. Né? Mas o galpão não. O galpão pagava prêmio. E aí foi engraçado que no meio do caminho, eu até comentava com o Dani, cara, inverteu totalmente, né? O shopping foi pedindo prêmio, porque tinha a história, né, desse negócio de não voltar mais, prazo de alimentação, e graças a Deus a gente conseguiu achar a vacina numa velocidade também totalmente inesperada por grande parte, e aí você tem aí a inversão, né? O galpão já não pagava tanto prêmio. Então aí você vai vendo essas nuances, quer dizer, isso aqui eu acho que a gestão profissional, ela acaba trazendo para você, quer dizer, conseguir ver essas nuances. Por exemplo, a gente fez uma emissão no final de 2020, onde a gente mudou muito a visão do fundo. A gente tinha antes uma parcela imensa de laje corporativa. E a gente mudou hoje, a gente tem quase 50% de CRI. Porque ao longo daquele tempo, você tinha muito fundo ali né, a preços bons de CRI, e a gente conseguiu mudar. Quer dizer, ao longo do caminho, a gente conseguiu trazer resultado para o fundo de fundos de recorrente durante quase 2 anos, já estamos fazendo 2 anos da captação lá, então... Você mencionou essa parte de fundos de fundo, e eu acho que isso é uma dúvida na cabeça do pessoal, porque o fundo de fundo, na verdade, você está investindo em cota de outros fundos, certo? Isso. E aí muita gente fala que você tem uma taxação a mais, né? Porque você tem a taxa do FOF e você tem a taxa do FOF que ele investe, né? O fundo que você está comprando a cota. E aí eu queria que vocês passassem por esse ponto de o fundo de fundo vale a pena, o fundo de fundo é melhor você investir não em fundo de fundo, até falar do próprio fundo de fundo que a gente tem aqui na casa. Eu vou passar pro né? Ricardinho, mas eu só vou dizer um negócio pra você, cara, e não combinamos nada, hein, cara. A gente, dificilmente alguém cobra menos taxa do que a gente. Isso é uma coisa que a gente pensou lá atrás, a gente cobra 0,40% ao ano. Então a gente cobra muito baixo, entendeu? Então isso traz uma certa tranquilidade pro cotista, que ele não tá cobrando um negócio abusivo, quer dizer, tem que cobrar alguma coisa para você fazer. E outra coisa que eu tava falando que faz uma gestão profissional é isso, quer dizer, trocar esse negócio com a velocidade que muitas vezes a pessoa que não é profissional e tentar fazer ganho de capital e tentar distribuir mais, quer dizer, tentar fazer uma gestão ativa para tentar gerar valor pro cotista. Mas, Ricardo, o cara que quer investir, começou, por que você justificaria o fundo de fundos para ele? Fala aí.
Acho que parafraseando aqui o meu colega da frente aqui, eu acho que é uma bela porta de entrada, né, no final do dia, né? A gente eu brinco um pouco às vezes que ele acaba sendo parecido com um multimercado, né? Você acaba tendo acesso a vários tipos de setores ao mesmo tempo, uma pulverização que de fato é uma coisa que você não poderia fazer sozinho, né? Até por uma questão de tempo, inclusive, né? Então você acaba delegando de certa forma para um gestor fazer essa diversificação para você e se aproveitar de possíveis ganhos de capital ao longo do tempo também e aproveitar melhor o ciclo, né? No final do dia é o cara que vai estar ali no dia a dia respirando aquilo. Falando sobre as taxas especificamente, aí puxando mais uma vez a sardinha para o nosso lado aqui também, né? Eu ainda não tinha puxado, então agora eu vou puxar também. A gente é um dos FOFs mais baratos, se não o FOF mais barato que tem hoje no mercado, né? Então, assim, disparado. Se você for comparar hoje, inclusive, né, sobre o nosso lado também, a gente não cobra performance, né? Coisa que, por exemplo, o fundo multimercado e outros FOFs, eles acabam cobrando. Não, o FOF tem performance sobre o IFIX. A gente não tem cobra sobre uma taxa. Mas sobre o IFIX, sim. Sobre o benchmark, a gente cobra performance. Isso. Mas tem alguns fundos que cobram sobre alguma taxa fixa, Cobra um IPCA, um IGP, mas a gente tem que overperformar o mercado para conseguir. Não, e tem uma fórmula super relevante assim, pro cara só pagar se você de fato conseguir ganhar dinheiro pro cotista. Então você pega o benchmark, faz a comparação certinha com o benchmark certo e põe as linhas da, quer dizer, então você só de fato paga a performance se você performa melhor do que o benchmark, né? E calma, mas nesses FOFs você pode investir em alguns fundos de CRI, alguns galpão logístico, tijolo, você pode misturar papel com tijolo. Você pode fazer isso. Esse é o grande valor. Quando a gente fez em 2020, a gente mudou completamente. Quando a gente começou lá em 2013, a gente tinha 60%, 70% de laje corporativo. O fundo hoje tem 50% de papel de CRI. Entendi. E laje corporativa, sei lá, deve ter aí por volta de 15, 20, sei lá, entre 10 e 20. Quer dizer, é um fundo completamente diferente. A gente usou uma emissão para exatamente mudar, e foi isso que mudou completamente. A gente tem distribuído, por exemplo, o fundo de fundos tem distribuído super bem, se você olhar em relação, inclusive, ao que ele opera no mercado, ao CDI, quer dizer, enfim, então a gente mudou a cara do produto. Qual que é o ticker do fundo, pro pessoal saber? BPFF11. BPFF11. Legal. Isso. Não, eu sempre falo isso, assim, porque é questão de quanto você quer se envolver naqueles seus investimentos, sabe assim? Eu, por exemplo, né, foca muito, trabalho o dia inteiro aqui, eu gosto de terceirizar meu dinheiro, então eu gosto de investir em fundos. Se eu olhar minha carteira, a maioria das minhas aplicações são em fundos, então eu tô dando para aquele gestor, porque eu confio nele, porque o histórico dele é bom, eu tô delegando ele cuidar daquela parcela do meu dinheiro. Eu acho que essa é a grande vantagem do FOF, assim, o gestor, eu brinco que ele é pago pra ficar preocupado. A gente tá todo dia lá preocupado, o que a gente vai fazer, que troca, então. E o cliente, eu entendo que muitos deles procuram não ter essa tranquilidade. Então é como ela falou bem, você fazer uma mudança drástica, assim, setorial, sendo médico, um advogado, não acompanhando o mercado tão de perto, não entendendo muito a dinâmica setorial, acho bem complicado. Tem cara que gosta, estuda, e aí eu acho que tem que fazer. É o quanto você quer se envolver, o quanto você quer se dedicar àquilo, tá? Não é impossível fazer, é questão de estudar. Essa é a capacidade de ver os cenários, né? Muitas vezes é isso, entendeu? Você entender o cenário, ver o que tá pra frente. O Danilo falou, a gente vê, tem pessoas até que tem boa qualificação e conseguem fazer, dedicam muito tempo, mas muitas vezes o cara não consegue dedicar o tempo todo, é isso. Tem outros tipos de profissional que o cara não consegue dedicar muito do tempo. Então essa é uma terceirização, a gente não cobra muito, né, em termos de taxa ADM, cobra a performance em termos do benchmark, quer dizer, então está totalmente alinhado com o cliente e tenta fazer, aí o Ricardo falou bem, tenta fazer essas trocas de portfólio, tenta pulverizar nos setores, quer dizer, você tem uma diversificação, o fundo de fundos eu acho legal, pelo assim, você tem uma diversificação de linhas de negócio, mas você também tem uma diversificação espacial, né? Às vezes você está no Rio, está em São Paulo, você tem shopping em outro lugar, você tem um outro produto, tem fundo que a gente compra que é de gestão ativa, então ele mesmo já tem uns 15 lajes, prédios, você tem fundos de shopping, tem às vezes 10 shoppings, 20 shoppings, então você já tem muita diversificação espacial, então você compra isso, você está realmente muito bem diversificado. Por isso que ele é o ativo nas classes considerado de menor risco, por conta dessa diversificação que você tem grande. Assim. Mas, de novo, a nossa cabeça é tentar bater o IFIX, ou seja, então, qual o valor? A gente tenta bater o benchmark. Você vai dizer, se o cara vai para a média... Então, a gente só é remunerado mais do que esse valor, que realmente é muito baixo, 0,4% ao ano, se a gente bate o benchmark dele. Se a gente não bate, a gente não é remunerado. Então... Esse produto é o
principal que vocês diriam da gestão de vocês, esse Não, Coffee, ou não? não, ele foi Ele é o mais primeiro- antigo. Ele é o mais antigo, 2013. A gente foi um dos primeiros casas a fazer o fundo de fundos. Mas a gente tem um fundo de CRI que a gente lançou no final de 2019, que é o PLCR 11, Uhum. performando super Que tem bem. pagado bons rendimentos, né? Eu tenho muito, visto. muito bons rendimentos. A gente teve uma visão. Naquela época, o Ricardinho não estava com a gente, mas eu e o Danilo, a gente conversou. Falou, cara, acho que nesse momento, onde estava ali no ciclo, a gente achava que era bom ter uma parcela grande de PCA. Então a gente teve por muito tempo aí 80, 85, chegou perto de 90% de PCA. Hoje a gente está diminuindo um pouco, a gente tem aumentado a nossa parcela CDI, até pela conjuntura, e performou muito bem, né? E a gente faz dentro do PLCR uma coisa que é legal, que a gente tem metade dele mais high grade e metade dele mais high yield. Para que é o high grade? O high grade primeiro, tem mais liquidez no mercado secundário, então eventualmente a gente faz ganho de capital. O Donini, que é o especialista ali que fica trabalhando muito no mercado secundário, então conseguiu já gerar bastante resultado ao longo desses anos. E segundo, também para a pessoa se identificar um pouco. Se ele compra um produto totalmente high yield, assim, de empresas que ele nunca viu, eu acho que às vezes ele fica um pouco preocupado em relação. E a gente tem uma parte high yield, né, que aí sim ela gera essa possibilidade, né, de retorno maior. Mais arriscado, certo? Sim, Certo. mas uma coisa bacana é que a gente sempre tem garantias, né? Quer seja de imóveis, de galpão ou de recebíveis. Quer dizer, esses produtos mais high yield, a gente sempre tenta se defender, né? E aí a gente usa muito aquele termo, que é um termo de mercado, o loan to value, né? A dívida pelo valor do ativo, a gente tenta que seja o menor possível, né? Para que você esteja sempre mais defendido. Mas esse também é um produto que a gente tem na casa e essa faz parte da nossa gestão. A gente tem uma outra equipe que faz o tijolo, que faz o MOLS 11, o Logística, que é uma outra equipe, que é a equipe do Célis do Vasconcelos. A minha equipe aqui, junto com o Donini e Ricardo, a gente trabalha mais com produtos de valores mobiliários. Então, cotas de fundo, CRIs, eventualmente LCIs, enfim, produtos que tenham valores mobiliários que não são tijolo, né? Vamos dizer assim, galpão, shopping, laje. Tem de CRA também? Eu tava esperando. Essa daí. Se você não Essa falasse, daí. eu ia jogar novidade no final ali, porque eu acho que Essa. nasceu os FIAGROS, né? Que são os fundos de agronegócio, mas muito baseado nos moldes dos FIIs. Posso fazer só uma dúvida antes? Qual que é a diferença do FIAGRO? O que tem de diferente no FIAGRO? É só porque é agro? Em vez de É comprar isso? CRI, tu compra CRA. Ah, Em vez tá. do É só lastro isso ser a um diferença, negócio entendi. imobiliário, você está comprando alguma Isso. coisa O no setor veículo, agrícola. até a lei que veio para trazer o FIAGRO foi baseada na dos Entendi. FIIs. Porque eu acho que é um grande sucesso, são veículos de sucesso, né? Hoje a gente vê o tamanho deles, a liquidez, quantos investidores entraram na bolsa por causa deles. Acho que eles replicaram ali. Então é muito parecido. Se não for idêntico, só para não cometer alguma injustiça, mas eles são muito parecidos nos mesmos moldes. A diferença é essa que o Rafa falou. Você vai acabar comprando ativos agora do agronegócio. Então, CRAS, FDICs, ou, né? Ou diferença para os imobiliários, você compra ativos do imobiliário. Mas no final do dia é a mesma coisa. Mas é importante você ter um cara como o Ricardo, né, Ricardinho? Você é um cara que olha... Porque muitas vezes dá um lastro mesmo, uma fazenda, uma terra, um galpão. Tem. Então o Ricardo é um especialista nisso. Então ele ajuda, né, Ricardo? Em relação à análise que você faz. Eu queria Fala até um perguntar, pouquinho. como que é a análise para você fazer... Você falar assim, pô, faz sentido essa propriedade, essa não, esse CRA, esse não. Qual que é o tipo de análise que você faz? Como que você analisa isso? Eu acho que depende um pouco de tudo, acho que eu vou desmembrar um pouquinho aqui a Calma aí, a você tem resposta fazenda? aqui. Eu não tenho fazenda. Pensei A minha que era- família tem fazenda, Ah, mas então pronto, o cara já tá lá do não tenho, eu não tenho. Fazenda é um negócio que, pô, é um sonho, assim, acho que é um sonho de família, mas eu, sinceramente, eu nunca tive. Eu gosto aqui de cidade, eu não gosto de ficar muito ali no mato, ali, enfim. Eu tenho Boa, as minhas só pra- preferências ali. Só pela brincadeira, mas... Mas no final do dia é o seguinte, né? O mercado desde muito tempo sempre teve um preconceito muito grande, né? Com terra, fazenda, puto, o cara vai dar em garantia esse negócio, e a gente sabe que, pô, liquidez, assim, pô, tem uma chácara, né? Que liquidez que eu tenho pra isso? De fato, assim, olhando pela minha preferência também, é mais difícil, é um público-alvo específico, né? Agora, por exemplo, né, já para o mercado de agro, onde a gente está olhando, por exemplo, operações dentro da fronteira agrícola, puta, Mato Grosso do Sul, onde você tem necessariamente a concentração ali de cabeça de gado, soja, milho, etc., aí o terreno ali já é um pouquinho mais diferente. Você tem que avaliar ele, aí eu brinco um pouco aqui com eles aqui, que a gente tem que avaliar pelo potencial construtivo, como se fosse o conceito ali de terreno aqui, que é um terreno valioso, exemplo, pô, eu tenho um terreno aqui na Faria Lima, que é um terreno mega valioso, consigo fazer um empreendimento gigante, só que para eu vender esse terreno,
Eu gostaria, de repente, de participar do empreendimento, porque eu acredito muito na região, acho que o metro quadrado daqui faz sentido, então o cara vai te vender, não por preço de terreno de chácara, por exemplo, mas ele vai te vender pelo potencial que aquele empreendimento pode gerar de lucro, por exemplo. E aí, isso foi refletido também dentro, por exemplo, das fazendas aí nessa região que eu tô aqui te falando, né? Então, se for fazer a conta realmente, né? Se a gente faz a conta muito de reais por metro, ali em fazenda a gente olha um pouco de hectares, né? Então, reais por hectare, né? Na prática, né? Então, mas fica bem similar, né, Ricardinho, ao CRI, por exemplo. A gente hoje recebeu uma que a gente tinha um terreno lá e tudo mais. Então, como é que a gente faz? O preço de laudo, você tem o chamado venda forçada, e aí a gente compara aquele negócio que eu te falei do loan to value, é a mesma coisa, quer dizer, tamanho da dívida com o tamanho que você tem de ativo, do que estão te dando, e ver se aquela razão ali te dá uma certa tranquilidade em relação à empresa. Quer dizer, então você corre o risco da empresa, que normalmente são empresas boas, né? E você ainda tem... Eu gosto muito desses instrumentos, porque ele ainda te dá... Eu brinco o seguinte, a gente faz a gestão de crédito aqui dos fundos também. Nos créditos high grade, cara, tu não pode tirar 98, tu tem que tirar 10. Errou alguma coisinha, já era, porque aí você causa problema. Nos CRIs e nos CRAs, você às vezes pode tirar um 8,5, 9, porque você tem muita garantia, cara. Então, pô, se alguma coisa acaba dando errado, você ainda pode acessar aquela garantia real e você ainda, né, se salvaguarda. Quando você tem os papéis muito bons, mas você não tem garantia nenhuma, se você tem qualquer errinho, deu um problema. E às vezes aqui você tem uma mudança brusca de cenário. Quer dizer, então esses instrumentos, eles são interessantes porque além do crédito bom, obviamente eles não são o AAA, vamos dizer assim, às vezes você pode ter um ou outro papel que sim, mas você tem uma garantia muitas vezes, são bons papéis, e com uma garantia extra, né? Que muitas vezes nos fundos high grade você acaba não tendo. Então, são bem interessantes. Muitas vezes ele falou aqui em cabeça de gado, uma garantia é isso, o cara dá o rebanho, uma parte do rebanho que tem às vezes muita gordura em relação ao que o cara te deve, e se dispõe a botar uma parte ainda maior, por exemplo. Às vezes o cara te dá 10 mil cabeças de gado, mas o cara tem 60, entendeu? O cara tem uma proporção muito maior, e você sabe, ó, se o cara precisar botar, ele tá disposto a colateralizar essa dívida, botar lá em garantia o que ele tem aqui, né? Aí você vê o preço lá, a gente hoje estava fazendo aqui um histórico, voltamos quase 40 e poucos anos atrás para ver qual foi o stress test em relação ao preço. Então essas coisas você vai vendo, né? Vai pegando dentro do teu banco de dados e vai comparando e vai vendo o que faz sentido ou não. E a gente gosta muito de pegar, isso vale para o CRI, vale para o CRA, coisas que tenham jurisprudência, tá? A gente não gosta de pegar a garantia de coisa que nunca aconteceu. É maravilhoso, cara. Quando é que aconteceu? Quando é que buscaram o dinheiro? Ah, cara, nunca aconteceu. Pô, cara, complicado. Deixa eu ver uma vez para ver se realmente voltou o dinheiro. Então, pra gente, coisas com jurisprudência, ou seja, coisas que já aconteceram como garantia, pra gente é bastante relevante. Qual que é o ticker desse de CRA? Vamos lá. PLCA11. Estreou faz 3 dias. Esse é novinho. Estamos no processo de alocação. E só você perguntou um pouquinho do processo de investimento, só citar rapidinho que assim, a nossa ideia, né, a gente analisa o que vem ao ativo, a equipe do Ricardo ou a equipe de crédito vai fazer um parecer, né, um relatório sobre aquele ativo. A gente leva para um comitê nosso, tá? Que acho que a grande vantagem do comitê é ser um voto por unanimidade. Acho que isso protege bastante, todo mundo tem que estar alinhado, o time tem que estar alinhado. Aprovado, isso faz parte dos nossos fundos. Só é importante citar que a gente sempre analisa a empresa primeiramente, né? A ideia é que aquela empresa tenha capacidade pelas suas próprias pernas de te pagar a dívida. A garantia é a vantagem de você estar num fundo fechado, como você falou como o Slot falou. Você se deu errado, tua análise por alguma razão não estava certa, ou o cenário mudou muito, a empresa perdeu sua capacidade de pagamento, aí sim você está olhando a garantia. Mas aí, o ideal, a gente só aprova empresas que têm a capacidade de se pagar, e a garantia é um a mais. Como a gente falou, a gente tem a vantagem no caso do PLCR. Claro, a gente está sempre analisando a empresa. 100% das empresas têm colateral. Então é uma carteira, na minha visão, bastante segura, porque as empresas que a gente não, né, gosta, não tem problema. E ainda se der tudo errado, você tem a garantia. E a gente é chato com a formalização, tá? Uma coisa que a gente formalização briga de garantia muito é importante, que eu tô falando, jurisprudência, formalização de garantia é super importante. Então, para esse tipo de fundo, você tem, e muitas vezes você tem uma garantia muito maior do que a dívida. Então, isso aí serve como uma defesa bastante relevante. Né, É uma defesa a mais também, né? Sim, Bastante. sim. Com certeza. Não, ela para esse tipo de produto é muito relevante. Até né? porque inverte, né? Como o Rafa falou, geralmente você está emprestando um valor menor do que a garantia que ele te deu. Então imagina você que é o cara que está com a dívida. Você não quer perder aquela coisa, né? Você deve 50, você vai dar um imóvel de 100,
Então existe uma tentativa, ele vai pegar dinheiro com todo mundo antes de... Então ela é já por natureza uma dívida mais sênior, melhor. Porque ele vai primeiro, né, ele vai buscar dinheiro de outros lugares para não perder. Porque se ele perder aquilo, é aí que ele toma um prejuízo mesmo. Esse e quantificado é muito bom, é isso, cara. Se o cara tem uma dívida de 50 e ele tá te dando, né, de garantia um negócio de 100, 150, é isso. Ele vai fazer pegar dinheiro de qualquer tudo pra lugar. te pagar, ou ele não quer perder um negócio de 150, né, te devendo 50. Então, essa é a cabeça, né? E você não tá preocupado com isso, você quer receber os teus 50, você vai vender e vai exercer esse negócio, né, o mais rápido que possível. Então, esses produtos são muito bons. Isso que eu falei, o crédito é bom, como o Dani falou, todo o processo é analisado, é o mesmo processo, não muda nada, mas você ainda tem uma garantia, recebíveis, avais, quer dizer, isso aí acaba fazendo com que o produto fique bastante interessante. Vocês diriam que, por exemplo, para um cara que está querendo começar uma posição em fundo imobiliário, nunca teve, quer começar agora, seria mais interessante, então, o BPFF, o fundo de fundo, ou não necessariamente? Não necessariamente. Se ele, assim, acho que a resposta, a grosso modo, sim. Porque é aquilo que a gente falou, você está automaticamente delegando, você tem uma diversificação grande, é um jeito de você acompanhar um pouco a dinâmica, você vai ler a carta do gestor, você vai entender o que ele está aumentando, o que ele está diminuindo, o que ele está preocupado. Então eu acho que o fundo de fundos vai dar essa visão meio geral, meio rápida pro cara. Mas, como você mesmo citou, o melhor investimento dos últimos 12 meses provavelmente foram os fundos de CRI. Uhum. Se o cara comprar um bom fundo de CRI também, não quer dizer que ele vai ser ruim pro cenário, vai cometer... Ele vai estar um pouco mais concentrado numa classe de ativos, porém dentro dessa classe ele ainda vai ter uma diversificação muito grande. E o que a gente tem A receita de bolo é difícil, só complementando. É por isso que nós temos, né, os nossos assessores aqui na Genial para ajudar os nossos investidores. Acho que é mais ou menos isso. Às vezes o cara já tem uma exposição a algum setor... no setor real, enfim, ele já quer uma coisa, então ele vem com uma cabeça... Eu acho, assim, para você performar melhor do que a média, se ele quer ter uma exposição, não quer ter um negócio muito específico, sim. Eu acho que o fundo de fundos ele te dá de diversificação, te dá gestão ativa, te dá essa possibilidade de ganho de capital dentro do fundo para aumentar o rendimento, te dá exposição aos mais variados setores. Então, aquele que não tem uma cabeça muito clara do que é, mas aí você vai muito individualizado, né? Às vezes o cara quer papel, o cara gosta mais de renda fixa, ele quer ter CRI. Ou não, cara, quando eu vou no setor imobiliário, eu gosto de ter escritório, eu gosto de shopping. Por exemplo, agora, até pegando o gancho, assim, o fundo de CRA agora. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm exposição ao agronegócio nas carteiras. Como o Ricardo falou logo no comecinho, existe uma aversão dos mercados de capitais, né, de comprar coisas do agronegócio. Por ser coisas geralmente familiares, longe do grande centro, onde você pode... E pelo contrário, agora mudou, né? Nos últimos anos, o agronegócio foi o grande boom. Qual a participação no PIB? Gigante. É isso. Muito Qual que é a participação ativo na carteira de todo mundo? Eu tinha zero, por exemplo. Zero. Quase então muito agora, baixo. acho que, assim, você me perguntou, aí o CRA é a melhor porta de entrada? Não sei, mas acho que é uma diversificação automática da sua carteira. Claro, é isso. Então, eu acho que agora, por exemplo, eu acho que todo mundo que, sei lá, tinha 10, 15% em FII, de repente, deixa eu pôr aqui também 5% de CRA ou de FIAGRO na minha carteira. Como o Rafa falou, isso aí isso é mais que um quarto do PIB brasileiro. E quando você vai para o mercado de capital, é uma fraçãozinha muito pequena. Então, eu acho que... E, de novo, você também vai estar diversificando, porque dentro do fundo de CRA vai ter diversos CRAs, e aí vai ter CRA de produtor, de insumo, de boi. Você também vai estar diversificando. Não é que, né, e agronegócio é um negócio gigantesco, né, com muitas culturas e muitas... Então, eu acho que sempre assim cabeça para iniciante, assim, diversificar. E pode, por exemplo, às vezes o cara tá lá alugando uma sala, um escritório, que não tem uma coisa profissional, às vezes ele ganha, sei lá, 2, 3, 4% ao ano. E aí, quando você vai por uma gestão profissional, mesmo que aquele que a gente está falando que está dando abaixo do CDI, às vezes você consegue 8, 8,5, você tem uma diversificação espacial. Às vezes você tinha uma sala, um escritório num lugar ruim. Quando você vai para um fundo, às vezes você tem 50 lajes. Então você tem uma diversificação, como eu estava falando, além do setor espacial. E aí você, né, às vezes está na Paulista, às vezes você está no Itaim, às vezes você está na Marginal. Então, às vezes você tem uma gama desse negócio. E tem uma coisa bacana, que você tem o benefício do imposto para a pessoa física também sobre os rendimentos. Isso, quando você põe na conta, também faz uma diferença. Então, a entrada pode ser o cara que investia no... Né, tem muito isso no Brasil, aquele meu escritório... Às vezes o cara está saindo desse negócio e prefere deixar dentro de um fundo para alguém fazer a gestão para ele, para não se aborrecer, porque o inquilino acabou não pagando. E a liquidez também, né? Porra. Tem mais liquidez, eventualmente, do que se ele quiser sair. Então, você tem várias possibilidades, né? Quando você está pensando no índice como um todo, no IFIX, é por isso que ele é o benchmark do BPFF, sim, né? Se você quer ter exposição ao benchmark, sem dúvida. Mas você pode ter estratégias muito individualizadas. O cara que gosta mais de renda fixa, o cara que gosta mais de tijolo, o cara que gosta de coisas
com mais resiliência, como a gente falou, shoppings e galpões, que tem uma resiliência diferente, você trabalha mais com empresas, né? Enfim, eu acho que depende bastante. Mas como porta de entrada, e para quem está olhando o índice, sim, esse ponto que o Donini fala, e o Ricardinho também falou aqui, é verdade, né? Ele talvez seja o mais apropriado para quem está querendo buscar fazer um índice mais alguma coisinha, assim, né? E uma coisa, acho que muito importante também de quem investe nos FIIs é acompanhar os relatórios gerenciais, certo? Perfeito, e aí eu queria até falei. que vocês falassem um pouquinho disso e onde que o pessoal consegue encontrar os relatórios gerenciais dos produtos daqui da casa. Bom, todos eles, na verdade, como são fundos listados em bolsa, então todas as informações são públicas, né, de certa maneira. Mas os nossos, especificamente, se você for, por exemplo, nos nossos sites, que a gente tem, dando um exemplo do nosso fundo de CRI, plcr11.com, super simples. Entra lá, você vai ter tudo lá bonitinho, equipe, gestão, carteira, fato relevante, tudo. Então tudo a gente já deixa mais mastigado realmente pro nosso investidor ou nosso cotista, né? Não tem que ficar caçando, enfim, vários sites específicos. Então, assim, um negócio que é uma porta de entrada simples e fácil para ele se locomover, de forma virtual ali para acessar aquilo que ele precisa. Só um gancho só em relação à sua última pergunta também. Pega. Eu brincava muito que antigamente eu também não investi em nada, tá? Mas aí, antigamente a gente começava com papel, né? Então, tesouro direto, ou seja, renda fixa, depois você foi aumentando a gama, você foi aumentando. Respondendo a sua pergunta, eu iria realmente... Eu sou um cara de renda fixa, cara, então, pra mim, assim, por mais que fundo imobiliário seja renda variável, pra mim, eu iria no fundo de CRI, no fundo de CRA, eu sou muito mais esse cara, assim. Tá vendo que tem 3 caras diferentes aqui que falaram 3 coisas diferentes, né? Então, eu, particularmente, puxando essa sardinha também para o nosso lado, já falando sobre o relatório gerencial agora, PLCR, pra mim, super franco, para mim é o produto assim que eu realmente assim até da física, assim, é um produto que eventualmente assim é uma oportunidade única, assim, você vê aquilo que está acontecendo, você fala, poxa, não faz sentido, é um produto que entrega muito, tem resultado. Assim, e tá barato. Ou seja, isso que ele fala de tá barato, só para complementar, que é bem importante. Por que o pessoal fala muito esse assim, você já deve ter falado isso algumas vezes. No mercado você tem a cota de mercado, que é aquela que você tá vendo na tela e quanto custa para comprar, e você tem a cota patrimonial, que é a cota da carteira de dentro. A marcação a mercado. Então, quando ele fala assim, uma coisa que chama a nossa atenção no PLCR, que é um pouco, acho que o Ricardo tá falando aqui, eu concordo, é o ponto que você hoje tem um desconto grande da conta que tá no mercado para a cota da patrimonial. Então, de certa forma, você tá comprando aquela mesma carteira com desconto. Por isso que nessa... E os nossos papéis estão marcados a mercado, tá? Todos esses CRIs, eles são refletem marcados a mercado. A administradora está marcada. Não é que eles foram comprados e estão marcados na curva. Eles estão sendo marcados a mercado. Tem uma fórmula lá que a administradora usa, principalmente os que têm IPCA muito linkados ao movimento da NTNB. Então, aqueles papéis estão marcados a mercado. Tá? Uma coisa legal, você falou sobre relatório gerencial, a gente até teve com o professor Baroni aí questão de uma semana, que é um influencer importante desse mercado de FIIs, e ele falava muito com o Donini já há muito tempo, o Ricardo também tem um contato com ele, e eu tive dessa vez também. Ele é um cara que traz muito das demandas do mercado e dos clientes, então a gente fez uma mudança bacana esse último mês. Quem não viu o gerencial, por exemplo, do PLCR, a gente botou lá quanto de inflação acumulada ainda não foi distribuído, quanto que tem de ganho desde o começo do fundo. Para ilustrar aquilo que você estava falando no começo da live aqui. Exatamente. Então, tudo que for transparente, tudo que os nossos cotistas pediram ao longo do tempo, foi melhorando. Lá tem todos os CRIs, tem as definições de todos os CRIs, quanto que tem a marcação a mercado. A gente mostrou quanto que, por exemplo, a gente comprou na época IPCA mais 6 e alguma coisa. Estão marcados, né, Ricardinho? A IPCA mais 9 e alguma coisa. Então tá lá os papéis IPCA, aonde eles estão marcados, para o pessoal entender quanto que é o carrego da carteira neste nível de patrimonial. Lembrando bem, o mercado, quando o Ricardo fala o tá barato, o mercado você está comprando numa taxa até melhor do que ela, porque ela tem um desconto sobre a patrimonial, que aí a gente não faz a conta. Então a gente faz a conta sobre a marcação a mercado. Então hoje tem tudo no nosso relatório gerencial. Então tem nos fundos lá, tem no site do administrador e tem na Bovespa. O cara quiser, ele pode buscar na B3. O cara pode buscar em tudo que é informação. Quem também estiver assistindo a live e não tiver, pede para o seu assessor, a gente põe na lista, direciona. Então fala com o assessor aqui da Genial, pergunta, olha, eu queria receber o gerencial, não vejo. Ele vai te direcionar ou no site, ou aqui na Genial, ou no site lá da B3. Quer dizer, então, o mais importante
de tudo que a gente está falando aqui, para mim são duas coisas. Primeiro, o cara ter o máximo de informação possível. Transparência e o máximo ele entender. Ele pode fazer sozinho, como o Danilo está falando, ou delegar pra gente. Espero que ele delegue pra gente, mas ele pode fazer sozinho. E a segunda coisa, que eu tava brincando contigo, que não tem regra de bolo, é o cara entender. Foi ótima a resposta do Ricardo. Ricardo gosta de papel de renda fixa. Dele, exato. Donini acha que é a porta de entrada. Eu acho que você pode fazer um mix de oportunidades. Então, para a pessoa entender o que ela tem disposição para aguentar, saber que esse tipo de instrumento ele opera em bolsa, então ele tem um pouco de volatilidade. Então você tem que entender que aquilo ali vai de fato, né, oscilar e tá disposto a botar a quantidade de dinheiro que você aguente, né? Porque esses investimentos, aí o Donini e Ricardo já falaram isso aqui, ele é um negócio de médio e longo prazo, gerador de renda e possivelmente com valorização. A gente tem falado que a maioria, a gente falou barato, o Ricardo tá falando preço, mas a maioria, tá tudo barato. A maioria dificilmente vai achar muitos fundos que estão acima da patrimonial. Em tese, você está comprando, né, diversos ativos que estão abaixo da patrimonial. O fundo de CRI ele tem a marcação a mercado. O fundo de galpão você tem abaixo do laudo lá, que provavelmente foi feito, né, por algum desses que acabam laudando imóvel, galpões, shoppings, lajes. Quer dizer, então, a maioria dos ativos desses estão com algum desconto sobre a patrimonial, alguns gerando renda maior do que o CDI, outros menos, mas você tem que pensar no médio e longo prazo. Então, se você adequar ao teu perfil, né, e você imaginar onde você está aplicando e estiver disposto a aguentar esse negócio, é melhor, né? Donini falou um negócio super importante. Ele acha que você tem que ser contra-ciclo, você tem que entrar. Não adianta entrar no 120 mil na bolsa e querer vender no 80 mil. Ou vender o IFIX agora e comprar lá quando estiver lá em cima. Quer dizer, você tendo que se posicionar, mas tem que aguentar. Porque não imediatamente, você não vai acertar, né? Sei lá, se. Tem a bola de cristal para saber exatamente. E a velocidade, né? Eu não sei se o mercado vai sair subindo, mas aparentemente, na parte macro, a parte que depende dos juros, ela parece que já está tudo no preço e o próximo movimento parece um movimento melhor para os FIIs de um modo geral, quaisquer que sejam eles. Né? No final do dia, você vai ter duas grandes formas de ganhar, né? Que é os rendimentos, a renda passiva que vai te gerar, e é possível o ganho de capital, né? Porque as cotas vão valorizar, porque tá tudo muito amassado, né? No fim das contas. Mas isso, sinceramente, como eu vejo, aí cada um vê de uma certa maneira. Mas isso é um plus, cara. O que você tem que ver é a tua capacidade de geração de renda ao longo do tempo. Para mim, FII é isso. Quando você compra ali a sala, você fala, pô, vou alugar aquilo ali sempre. Tudo bem, um dia você pode vender, o negócio explode, você pode vender. Mas quando você olha instrumento de imobiliário, para mim, você tem que pensar na capacidade de geração de renda ao longo do tempo. A ideia é acumular cotas para você conseguir uma renda passiva relevante para sua carteira. É isso. Por isso que o cara buscar contratos de longo prazo. Às vezes o cara assina um contrato ali que atípico, que a gente fala de 15 anos, 20 anos. Né? Então você tem o lastro imobiliário muito forte e procurar comprar barato, que é essa... Eu acho legal do fundo imobiliário que todo mundo entende um pouquinho de imóvel, né? Todo mundo já comprou apartamento, o pai tem não sei o quê. Então o que eu sempre falo, eu queria reforçar isso que você falou, é assim, leiam o relatório gerencial do gestor que você aplica, ou que você tem vontade de aplicar. Ali você vai entender a cabeça dele, vai ver se você concorda, se você tá disposto a com aquele risco. Às vezes o cara tá alocado lá numa região que você fala, puta, aquela região eu não gosto, eu não... Então, assim, eu acho que esse interesse pela carta, e como ela falou, buscar informação é sempre o primordial. E do nosso lado, prover essa informação mais transparente, mais ágil, mais detalhista possível. Então sempre vale pra turma, que se tiverem recomendação, pedido, peçam. A gente vai... A gente tem melhorado as nossas cartas. Mandem sugestões nos canais, mandem sugestão que vocês gostariam de ver, o que facilitaria vocês a entender melhor o fundo. Mandem nos canais aí, todo mundo que estiver assistindo a live, mande, que a gente sempre leva em consideração. Os clientes são vocês são, né? No final das contas tem que agradar vocês. Exatamente. Eles são os nossos chefes, né? E no final também, só corroborando também, a gente dá a mesma atenção pro cara que, por exemplo, tem 3% do nosso fundo, como o cara que tem uma cota pro fundo. Porque todo mundo é igual. Então a gente trata todo mundo igual. Então, reforçando mais uma vez, realmente coloquem sugestões, a gente sempre ouve, responde prontamente e vocês podem ficar tranquilos. Assim, é uma coisa que a gente leva realmente em consideração. Tanto que na última carta, seguindo a recomendação dessas sugestões, é que a gente implementou isso. Né? Agora, só um ponto, o Ricardinho falou muito bem.
esses ativos operam em bolsa, gente. Então a gente não pode falar nada diferente do que estão nas cartas. A gente não pode dizer, como é que vai ser? Se não está escrito na carta, a gente não pode falar. Então muitas vezes a gente recebe perguntas que a gente Não dá para não responder. pode falar para uma pessoa específica. A gente só pode falar para o público em geral. Mas a gente recebe as sugestões, as coisas que as pessoas pedem. Não é, obviamente, que a gente não acarta tudo, mas a gente leva sempre em consideração o que as pessoas pedem. Isso pra gente é super relevante. Show de bola, a gente tá chegando no finalzinho. Acho que eu queria fazer Se vocês quisessem dar uma mensagem final, cada um de vocês. Eu sei que vocês já falaram, já deu muito spoiler. Perguntar o que mais vocês gostavam, mas vocês já responderam. Mas eu queria passar a palavra pra vocês darem, sei lá, uma recomendação final, assim. Pô, o que você faria se estivesse começando hoje? Sei lá, acho que é legal de ouvir do gestor também. Vou começar por você, Donini. Tá Até bom. porque a Silvia Donini, deve ser sua parente, falou que você é muito bom. Imparcial, né? Porque opinião imparcial. Mas vamos lá, eu acho o seguinte, eu continuo, assim, eu acho que é aquilo que eu falei um pouquinho, diversificar, né? Então, assim, nunca vá com tudo em um ativo só, e pense sempre com a cabeça de médio e longo prazo. Assim, é isso que eu tento, pelo menos, basear tudo que eu faço. Diversificação e médio e longo prazo. É isso que você falou. Não adianta você achar que o final... Os juros vai fechar uma hora, mas quando? É daqui 6 meses, daqui 6 anos? Então, você tem que estar com aquela tua tese na cabeça e entender que aquilo, em algum momento, vai caminhar para a tua tese. Se não caminhar, você tem que sair fora. Então, assim, para você errar menos, diversificar e ter uma cabeça de médio e longo prazo. E como mensagem final... vou fazer uma propaganda rápida aqui dos nossos fundos, só para ficar claro. Então a gente tem o fundo de fundos BPFF11, como a gente falou, um dos fundos mais antigos, os fundos de fundos mais antigos do mercado e mais baratos. A gente tem o PLCR11, um fundo de CRA, um fundo 100% colateralizado, com uma carteira também extremamente bem diversificada. E agora a novidade, o PLCA11, fundo de CRA, FIAGRO, listado há 3 dias atrás na bolsa. Passar pro Ricardo agora. É isso. Acho que a gente já falou um pouquinho, acho que um pouco de tudo, o Rafael também falou bastante também. Acho que no final do dia eu ia, enfim, né, puxar a sardinha também já um pouco já pro nosso lado, mas no final do dia, assim, seguindo um pouco do que eu também falei sobre a renda fixa, eu também sou um cara que, por mais que a gente trabalhe nesse setor, no final do dia quando a gente está investindo em fundos imobiliários, a gente está investindo no gestor, né? Então, esse trabalho realmente que a gente gosta de falar com as pessoas, de estar mais próximo, é justamente para isso, para as pessoas entenderem que, poxa, não é porque a figura do gestor é porque o cara ali parece ser um cara inatingível. Não, acho que muito pelo contrário. Tem que ser uma pessoa que realmente assim, está sempre perto de você, sempre próximo de você. E a gente quer estar próximo desses nossos investidores. Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem feito muito mesmo, né? De estar cada vez mais próximo, de cada vez ouvir mais e cada vez absorver ou eventualmente trocar ali experiências na medida do possível, né? Pô, show de bola. Agora, Bruno, vou finalizar, não vou falar, mas já falei muito, né? Deixa o microfone aí, a gente vai falando. Te agradecer pelo espaço aí. Mandar um abraço também pro Nishio, que sempre chama a gente estamos sempre à disposição. Eu acho que a gente tem uma missão dada aí, né, pelo Rodolfo, pelo Schwartz, que é democratizar o ensinamento, as ideias. Eu acho que o que a gente tenta fazer é isso, né? Seja vindo aqui, tentar falar um pouco sobre a nossa área, dentro das nossas cartas. Como o Ricardo falou, o Ricardo é um cara super disponível, ele tem esse talento. Donini também tem essa vontade de falar com o público, de falar com as pessoas, de explicar. A gente tem super boa vontade. Eles têm mais boa vontade que eu, que são mais jovens do que eu, já fiz muito isso. Mas eles têm muito boa vontade, assim, a gente tem sempre... Ouve as pessoas, a gente tem essa humildade de receber o feedback e tentar trazer o nosso conhecimento, estar à disposição do nosso B2C, do nosso B2B, enfim, da nossa área de parcerias, área institucional. A gente está sempre à disposição, né, e sempre tentando trazer o máximo de informação, com o máximo de transparência. E o Donini falou um pouco do nosso processo diligente, com seriedade, tentando trazer o melhor resultado possível para o cliente, quando tem oportunidade para tomar risco. A gente não toma risco por tomar risco. Quando a gente vê uma assimetria, quando a gente vê uma possibilidade de gerar, né, alfa para o nosso cotista, para o nosso cliente, é onde a gente busca e tenta tratar o dinheiro do nosso cotista com o máximo respeito. Boa. Mais uma vez, super obrigado aí pelo convite. E aí foi bacana mostrar uma parte da nossa equipe, uma parte que está aqui no dia a dia. E quanto mais a gente puder vir aqui, ser transparente, trouxer aqui, eu acho que esse, como eu falei, é o nosso objetivo. Obrigadão. Não, Braço. Show. Eu que agradeço pelo convite. E assim, eu acho que fica a porta aberta para vocês voltarem mais vezes, para voltar
pra falar de produtos, pra falar de FIIs, pra falar de mercado, porque eu acho que isso é legal e, pô, a gente sempre agrega valor pro pessoal que tá assistindo. Eu costumo falar aquilo que você falou, quanto mais informação você tem, melhor. Você vai, no fim do dia, você vai tomar uma melhor decisão dos seus investimentos. E possivelmente ganhar mais dinheiro também. Mas eu agradeço, valeu, obrigado e, pô, a gente vai se ver aqui uma próxima vez, tenho certeza. Pessoal, falando diretamente com vocês, eu só queria pedir pra vocês deixarem um like, isso ajuda pra caramba aqui a divulgar o programa. E lembre-se, tá? Terça e quinta, 7h30 da noite tem podcast Genial Analisa. Quarta-feira tem conversa aberta com empresas de capital aberto, obviamente, aqui na Bolsa, para você mandar suas dúvidas, tirar sua satisfação ali com os gestores, com o C-Level. E também, enfim, tem todos os fechamentos de mercado, Morning Call, acompanhe os programas aqui, porque tem muita coisa, inclusive nesse estúdio que está novinho em folha. A gente se vê, valeu. Falando na geral, todo mundo manda um tchau ali. Valeu, pessoal. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. Falou. Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mais importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em Configurações, Notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo que acontece aqui no canal com conteúdos novos todos os dias.